Olá, estudantes, tudo bem? Fazendo continuação à atividade da semana passada, vocês vão observar aqui no item 4, explorando a trilha. Nesse item, tem uma atividade bem simples e objetiva. Vocês vão observar essa imagem, onde tem uma foto, né, lá nas escadarias do Senhor do Bonfim, na cidade de Salvador. E embaixo tem um texto que trata sobre o sagrado e o profano. Eu quero que vocês leiam esse texto, né? Eu vou dar uma lida aqui rápida, pelo menos em algumas linhas, para que vocês observem qual a finalidade dele. O sagrado e o profano. A interface entre o sagrado e o profano caracteriza as manifestações das festas populares. De acordo com o novo dicionário Aurélio, em 2004, o sagrado é concernente às coisas divinas, à religião, aos ritos ou ao culto, sacro, santo, enfim. E o profano não pertence àquilo que é religioso, contrário ao respeito devido às coisas sagradas. Para as culturas antigas, não havia essa distinção, não existiam as categorias do sagrado e do profano como partes separadas da vida humana. O que é que isso está querendo dizer aqui, pessoal? Com o processo do passado milenar da história da humanidade, houve um grande crescimento da tendência de secularizar e separar aquilo que é propriamente social, né, daquilo que é propriamente, digamos assim, religioso, aquilo que é da sociedade como geral e aquilo que é mais ou menos, digamos assim, no sentido particular de grupos religiosos em suas especificidades, tá certo? Esse processo vai ter mais força a partir da Revolução Francesa, onde há de fato um grande embate entre aquilo que é próprio da religiosidade de uma sociedade e aquilo que é próprio do cidadão. Houve então uma secularização mais intensa, inclusive a ponto de entrar em conflito civil, guerras mesmo, né? Inclusive padres religiosos e religiosas foram expulsos da França e em muitos países que aderiram a essa ideia da secularização, digamos assim, libertária da Revolução Francesa. Em seguida, vocês vão lendo esse texto aqui e vocês vão poder também acessá-lo, né, nesse site que está logo abaixo, no link que está abaixo do texto. Depois, vocês irão aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, seguindo algumas sugestões de filmes. Eu sei que às vezes vocês não têm uma boa internet, né, na casa de vocês e dificilmente vocês vão conseguir ter acesso a esse filme. Mas o que é que eu sugiro? Vocês peguem o resumo, né, a sinopse desses filmes, né, para ter uma ideia do que é que se trata, tá bom? E quando vocês estiverem, às vezes, na cidade ou algum local com melhor acesso à internet, vocês vão clicar nesse link aqui embaixo, ó, onde terá esse filme para vocês assistirem, que são 71 minutos, ou seja, é muito longo e às vezes realmente se torna quase impossível. Então, vocês podem acessar assim a sinopse para entender o que é que trata esse filme, né, sobre Kirikou e a Feiticeira. É um filme antiguíssimo, muito interessante, e é um filme de animação que trata da relação do sagrado, né, na vida de uma criança e a sua relação diante do ambiente em que ela convive. Muito bom mesmo esse filme. Tem outro filme aqui, né, O Besouro, vocês podem também depois acessar. Enfim, tem várias sugestões interessantes para que vocês possam, né, aprofundar o conhecimento sobre esse tema, né, que está sendo em debate aqui, o sagrado e o profano, as culturas de modo geral religiosas e as culturas de modo geral populares, né, não necessariamente religiosas. No quinto ponto, vai ter aqui resolvendo os desafios da trilha, né? Vocês iniciaram essa trilha semana passada, tiveram algumas questões na semana passada e agora temos mais duas questões a serem resolvidas. Neste momento, você precisa pensar de maneira serena para expressar os conhecimentos. Respire fundo e procure lembrar de tudo que foi comentado durante o percurso até aqui. E aí vocês vão responder. A primeira questão diz assim: as palavras existem quando não são utilizadas? Né? É uma pergunta, parece ser bastante abstrata, subjetiva, mas se vocês observarem,
na sua concretude, ela tem muito a ver com a temática abordada. Principalmente quando a gente vai voltar lá no topo e observar do que trata-se essa trilha logo no início, sobre a linguagem mítica e os saberes populares. A linguagem, de modo geral, ela se expressa em palavras também, mas ela não se resume também a palavras. É bom a gente sempre lembrar desse ponto essencial. Mas, seguindo no viés das palavras, elas existem quando não são utilizadas? É uma pergunta pessoal, mas, se possível, tentem abordar de acordo com a fundamentação dos textos lidos e também a partir, né, da animação dos filmes que vocês puderem assistir ou ler a sinopse. Imagine só uma palavra, se eu não a utilizo, ela tem uma realidade, uma existência, sim ou não? E aí vocês vão fazer essa análise a partir daquilo que vocês compreendem, certo? Depois tem a segunda questão que diz assim: a religião grega não é uma religião do livro. Com base nessa afirmação e pensando nas religiões cristãs, que tem um livro, por exemplo, a Bíblia, um conjunto de narrativas míticas, as revelações de Deus, e também considerando conhecimentos desenvolvidos até aqui, responda quais são as diferenças e semelhanças entre as religiões cristãs e o pensamento religioso grego. Isso é interessante porque, querendo ou não, a filosofia ela faz parte desse contexto, ela nasce nesse contexto, ela nasce também do mítico, ela começa a perceber no mítico alguns pontos que deveriam ser reanalisados ou reavaliados, e a razão humana começa a questioná-los, né? Por isso que o termo linguagem mítica, ela também faz parte de um dos objetos de conhecimento e de pesquisa, né, do nosso assunto aqui sobre esse desafio da trilha. É bem interessante isso. Algumas religiões têm como fonte de pesquisa principal ou fonte de verdade principal o livro, principalmente as judaico-cristãs, né, e a islâmica também. Já o politeísmo grego não tinha uma referência nos livros, né? A tradição era oral. Então, as verdades mitológicas eram passadas de geração em geração. E é dentro dessa geração em geração que eles desenvolviam a mitologia na sua busca, na sua gama de modo geral, certo? E aí vocês vão responder essas duas perguntas. Em seguida, tem a trilha 6, que caso não dê tempo de concluir a primeira parte, vocês deixam para fazer na semana seguinte, tá certo? Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo no privado, no WhatsApp, e a gente vai poder esclarecer determinadas dificuldades ou dúvidas. Obrigado, pessoal.